Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Filosofias Impensáveis e hoje a gente vai estrear um quadro novo aqui no canal chamado Musicosofia, no qual eu analiso letras de música e tal a partir de conceitos filosóficos e muitas vezes estão escondidas lá na música, né? Músicas conhecidas, mas que as pessoas não percebem que tem como extrair alguma coisa filosófica de lá, né? Então a ideia é desse quadro no canal a gente começar a fazer essa brincadeira, né? Músicas, filosofia, juntar essas coisas aí pra gente refletir um pouquinho, né? Espero que vocês gostem. E a música que eu escolhi para começar esse quadro é a música dos Titãs, chamada Estado Violência. É uma música conhecida, mas quem não conhece eu vou deixar a letra aqui na descrição do vídeo para vocês irem acompanhando, né? Quem tiver interesse aí depois dar uma escutada, a música é muito bacana, tá? Então vamos lá, vamos começar primeiro com o título, né? Estado Violência. Por que essa relação, né? Estado e violência? Bem, para começar falando disso, a gente começa analisando o conceito de Estado definido aí por Max Weber, sociólogo alemão, né? Ele define o Estado como sendo uma instituição que detém um monopólio do uso legítimo da violência. O que isso significa, né? Um monopólio do uso legítimo da violência. Bem, é a ideia de que somente o Estado ele tem a autoridade e a legitimidade de obrigar os indivíduos a fazerem aquilo que eles não querem, seja através da lei, seja através do uso da força, né, policial, da força legal, enfim, das suas instituições, né, que obrigam os indivíduos a cumprirem as leis. Pois bem, isso encontra exatamente a ideia de um filósofo chamado Thomas Hobbes, né, que ele analisa que o Estado é essa instituição, né? O que forma o Estado? Na verdade, Hobbes analisa que o Estado é fruto de um contrato, né, em que os indivíduos em algum momento viviam num estado de natureza, sem regras, sem leis, com total liberdade para fazer o que bem entendia. Então a gente pensa no estado de natureza como a gente pensa numa lei da natureza, né? A lei da selva, a lei do mais forte. Então o que acontecia? Você tinha total liberdade para fazer o que bem entendesse, né? E de alguma maneira isso causava o que a gente chama de insegurança, né? Porque aí você percebe duas coisas que a gente pode analisar, né? Primeiro, liberdade e segurança. Essas duas coisas, na visão de Thomas Hobbes, são inversamente proporcionais. O que isso significa? Que quanto maior a liberdade de um indivíduo, né, menor a segurança desse indivíduo, óbvio. Por quê? Porque você pode fazer o que bem entender, inclusive ameaçar a segurança e a vida de outro indivíduo sem nenhuma limitação. Bem, nesse estado de natureza que Hobbes propõe, né, o que impera é o medo da morte prematura, né, da violência de um contra o outro. Ele chama isso de estado de guerra permanente, guerra de todos contra todos, né? Então, quando você analisa isso, o que a gente está percebendo? Que os indivíduos eles fazem o seguinte, ó, a gente está vivendo aqui numa situação muito ruim, né? Ninguém tem segurança para nada, então a gente deveria fazer um pacto, um contrato, no qual a gente abre mão da nossa liberdade, que seria a causa dessa insegurança, em nome, né, na garantia da segurança que o Estado iria proporcionar. Então, dentro dessa história, né, você percebe que o Estado ele é constituído para garantir a segurança dos indivíduos e, em troca, os indivíduos abrem mão da sua liberdade individual. Em outras palavras, nós nos tornamos súditos desse Estado, né? Nós nos tornamos meio que, podemos pensar assim, né? Servos das leis desse Estado. Ou seja, o Estado ele é absoluto, ele, através das suas leis e normas, ele determina o que é o certo e o que é o errado, o que a gente pode ou não pode fazer em nome da segurança. Pois bem, e é isso que Max Weber está falando. Então, a partir do momento em que esse Estado moderno é fundado na visão hobbesiana, né, os indivíduos agora, eles abriram mão do uso da sua violência, vamos pensar assim, e o Estado agora é a única instituição que detém este monopólio, detém, só ele pode fazer isso, né? Então, essa é a primeira parte da música, quando você pega lá estado de violência, a lei que eu não queria, a lei que não é minha,
Toda essa primeira parte da música trata dessa questão de como que o Estado ele se torna esse agente absoluto, né, que determina a vida das pessoas a partir do seu monopólio da violência, né? Então, essa é a primeira parte, assim. E aí a gente pode fazer uma análise também da segunda parte da música, que a gente pode pensar em relação ao Estado liberal, né? Esse Estado liberal proposto por John Locke como uma crítica ao Estado absolutista proposto por Thomas Hobbes, né, no qual ele também parte de um pressuposto de que havia um estado de natureza e que os indivíduos eles fizeram um pacto, um contrato. Qual é a diferença? A diferença é que para John Locke, né, esse estado ele está a serviço do indivíduo. Em que sentido? A função do Estado é garantir os direitos naturais dos indivíduos. Como assim? Bem, John Locke parte de um pressuposto que os indivíduos já nascem com direitos, né? Direitos esses que seriam a igualdade, a liberdade, direito à vida, direito à propriedade privada, né? E que, em que estes direitos estariam inseguros, né? O Estado seria o garantidor desses direitos, ou seja, a ideia de John Locke, por uma perspectiva liberal, sempre parte do indivíduo, né? Como todo pensamento liberal tem como foco o indivíduo. Então, o que seria o Estado? O Estado estaria ali apenas para garantir os direitos naturais dos indivíduos quando fossem ameaçados. Ou seja, o Estado teria um limite, né? E o limite seria exatamente o indivíduo. Tudo aquilo que tange a esfera do individual, né, que não afeta a coletividade, o Estado não teria o direito de interferir nisso, né? Para uma perspectiva liberal, essa é a ideia. Então, assim, você tem lá questões como, por exemplo, o aborto. Numa visão liberal clássica, isso não diz respeito à coletividade de modo geral, diz respeito a um corpo de um indivíduo, de uma mulher. A questão do uso de drogas, legalização das drogas, isso é uma questão que parte do indivíduo. Então são bandeiras liberais, né, que o Estado deveria ter uma limitação para poder acessar essa questão. E é isso que a segunda parte da música fala, né? Deixe-me pensar, deixe-me querer, deixe-me viver. Essa parte da música retrata bem uma perspectiva liberal de que o indivíduo, em algum momento, ele entende que esse Estado, para garantir a sua segurança, ele se torna autoritário. Paradoxalmente, para garantir a segurança, ele causa insegurança e ele prefere, ele gostaria de ter uma maior liberdade em relação ao Estado, né, do que o Estado absolutista hobbesiano. E isso é interessante porque quando a gente analisa, né, uma perspectiva mais moderna, mais assim contemporânea, né, quando a gente analisa Bauman, que ele fala da liquidez dos tempos modernos, né, Bauman está falando exatamente sobre isso, assim, que o que marcou a modernidade, né, foi a formação do Estado, no qual os indivíduos abrem mão da sua liberdade individual em nome da segurança. E toda a modernidade foi constituída sobre essa premissa, e quando nós conseguimos de alguma maneira a estabilidade da segurança do Estado, nós percebemos que a nossa esfera individual ela estava reprimida. Então você tem uma inversão, uma busca por uma maior liberdade, e isso obviamente causaria uma insegurança das instituições, né? E aí Bauman trabalha essas questões em todas as perspectivas, nos afetos, nos relacionamentos, inclusive na questão política, né? Então é interessante a gente analisar que desse ponto Bauman está falando exatamente o que Hobbes estava falando, né? Que insegurança, né, e liberdade, melhor, que liberdade e segurança são princípios que são inversamente proporcionais, né? Numa sociedade que você busca uma maior segurança, obviamente você vai ter que abrir mão em algum momento da sua liberdade, mas para que você busque a sua liberdade, você tem que lidar com a questão da insegurança. Então, essa perspectiva está dentro da música. Eu acho bem interessante quando você analisa a música por esse prisma, assim, de como que o Estado e o indivíduo eles se relacionam em questões políticas e que eles têm uma certa interdependência, né? Meio que um relacionamento meio esquisito, mas
mas que faz sentido quando você trata de questões políticas e sociais. Beleza, galera? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Foi uma análise bem rapidinha aqui, só para a gente poder inaugurar o canal. Se vocês tiverem alguma sugestão de música que vocês queiram que eu analise e tal, deixa aí o comentário, comenta aí, curte, compartilha com a galera e se inscreve no canal para a gente poder fazer mais coisas. Ah, e lembrando, eu tô com um curso chamado Musicosofia, né, no qual a gente vai fazer essas análises também, obviamente, muito mais complexas, muito mais, né, aprofundadas, passeando pela história da filosofia aí, né, através de algumas músicas que eu selecionei. Nós estamos com turmas abertas de segunda e quinta-feira, tá? A gente está vendo outros horários também para a galera que está interessada. Se você tiver afim, manda um salve lá que a gente conversa, beleza? No mais é isso. Abração, brigadão, até a próxima.